Livro Coração, Cabeça e Estômago. Autor Camilo Castelo Branco. Segunda parte. Cabeça. Subtítulo Jornalismo. Primeira parte. O homem não se deve somente à sua felicidade. Primeira máxima. O principal egoísta é aquele que se descia em explorar o coração alheio para opulentar o próprio com as dilatações do amor. Segunda máxima. Com a felicidade do egoísta e um paradoxo, a felicidade pelo amor é impossível. Terceira máxima. Quarta. O bem particular é resultado do bem geral. Quem quiser ser feliz, há de convencer-se que sacrificou ao bem geral uma parte de seus prazeres individuais. Quinta máxima. O amor, considerado fonte de contentamentos ideais, é um sonho de um doido sublime. Sexta máxima. Sétima. A mulher é a contingência. Quem quiser ela constituí-la, essência da vida, aleija-se da alma e cairá 70 vezes, 7 vezes das muletas. Aqui se ampare do chão malgradado e barrancoso do falso caminho. Essas 7 máximas fui eu as que compus, depois de ler da antiguidade de alguns almanaques que tratavam do amor. Entrei a cogitar no máximo de ser útil à humanidade com as minhas experiências e inteligência do modo humano. Ofereceu-se-me logo o ato de exercitar as minhas benévolas disposições. Escrevi o periódico dos pobres, do Porto, uma correspondência contra o regedor de minha freguesia, acusando-o de me prender um criado de recruta. Nessa correspondência, discorri largamente acerca dos direitos do homem. Examinei o que foi a liberdade na Grécia e Roma, procurei-a no berço do cristianismo e vim com ela, através dos séculos até a Revolução Francesa, que eu denominei o último verbo de sociabilidade humana. Tudo isso por causa do recruta e contra o regedor da minha freguesia, que eu cobri de epítetos tais como ominoso e Pachá das Três Caldas. O regedor respondeu-me e eu repliquei. Seguiu-se uma série de correspondências que pediam formar um livro importante para a história de costume dos regedores em Portugal no século XIX. O prurudo de escrever correspondências a respeito de outras muitas coisas, e mormente da dotação do clero, matéria que veio ao ponto quando eu tive a questão do meu pároco por causa da côngrua e do pé-altar. Insinuou-me a persuasão de que havia de mim prenúncias tendências para escritor político. Discutia-se naquele tempo o senhor conde de Tomar, a quem uns chamavam de Barba Roxa e outros de Marquês de Pombal. Decidi-me a favor de segundos que tinham incontestável razão. Escrevi uma série de artigos, como muito sulco, em grande parte copiados do Dicionário Político de Garnier Pagès, e na parte da minha lavra havia ali uma verdura de ideias que ninguém lhe metia dente. Por essa ocasião recebi de vários pontos do país diferentes cartas, umas insultadoras, capitulando-me de besta, outras no mais moderado em seus comódios, nos seus encômios. Profetizavam em mim os Girardim português. De Mirandela recebi a lisonjeira nova e se andaram cotizando alguns amigos da ordem para oferecerem uma pena. Veio a pena passando algum tempo, mas era uma pena galinhola, uma zombaria que eu repeli com todas as potências de meu desprezo. Com as minhas doutrinas andassem encontradas com as do regedor e do pároco, afeiçoados à Revolução Militar de 1844. Maquinaram eles contra mim ciladas que me iam sendo fatias sob pretexto de eu ser partidário do senhor Costa Cabral. As sevícias do rancor chegaram ao extremo de se manterem uma cabra que pastava no passal de vigário e aleijavam-me em uma égua, que num ímpeto de castidade escorcerava um garrano do regedor. Essas prepotências eram indicadas de algum grande resultado contra a minha vida. Saí, portanto, da minha aldeia e fui para o Porto expor com desassombro ao som da civilização os meus talentos em matéria de governação pública. Fiquei grandemente surpreendido e embaçado quando cheguei ao Porto e dei fé que alguém que ocupava a fala de mim.
A mesa redonda do hotel onde me hospedei tratou-se o assunto da política. E como era essa a feliz conjunção de divulgar o meu nome, encaminhei habitualmente a controvérsia até me declarar Silvestre da Silva, autor dos artigos epígrafos Os Portugueses na Balança do Mundo. Ninguém me conheceu o nome, a não ser um literado localista, que teve a audácia de me dizer que os meus artigos transcendavam a um montezinho e que as minhas ideias estouriam o estômago intelectual como se fossem castanhas cozidas. Donde ele concluía que a minha literatura tinha a cor local dos meus alimentos e anunciavam a amorosidade das minhas digestões. Devo a esta lorpa a popularidade que alcancei logo aos primeiros dias da minha chegada. Aqueles sarcasmos respondi com um murro de consistência provinciana. Murro que devia também ter o local de pesada digestão das castanhas. O literado confiou-me e teve a bravura de me propor um duelo a pistola à ponta do lenço. Responderam os meus padrinhos que eu optava pelo muro à ponta do nariz. Com essa pequena modificação à sua proposta, o localista retirou a honra de dar paleja e desafogou na sessão dos locais, chamando-me onagro, e vários adjetivos cujo período eu lhe arredondei com um puxão de orelhas na primeira ocasião. Assim, pois, inaugurei a minha entrada no Porto. Livro Coração, Cabeça e Estômago, autor Camilo Castelo Branco, segunda parte, Cabeça, subtítulo Jornalista, parte 2. Naquele tempo, a cidade heróica estava muito mais adiantada em policiamento que hoje. Uma dúzia das principais famílias abriam frequentemente seus salões e rivalizaram na profusão de serviços. Comia-se muito. Posto que os dissabores fundos da minha vida passada me fizeram ver o tédio dos regalos da sociedade, fui obrigado pela minha posição nas letras a comparecer nos palcos da civilização. Escrevi alguns folhetins historiando os prazeres fictícios daquelas noitadas, e mediante eles granjeei a estima das donas de casa. E querer-me parecer que, se eu tivesse coração naquela época, as virtudes da cidade da Virgem seriam hoje uma coisa muito equívoca. Como detesto a faitidade, inibo-me de contar as demonstrações mais ou menos recatadas que recebi de singular afeto. Não intento desdourar as demais senhoras de Portugal, dizendo que as no Porto que se avantajavam em formosura e quantos conheço, exceto a leitora. A mulher do Porto, como ela há 15 anos estava por degaçar, gozava-se das cores ricas do bom sangue, era redonda e brunida em todas as suas formas. O ofegar de seu peito, comprimido pelas barbas do colete, era como a oscilação de uma cratera que vai romper a superfície. Dardejava com os olhos, ria francamente com os lábios inteiros. Deixava ver o esmalte dos dentes e o rosado das gengivas. Meneava os braços com toda a pujança de seus músculos reforçados. Pisava com gentil desenvoltura. Dizia, com toda a lisura, as suas primeiras impressões. Ria-se com os chites dos galões que tinham graça. Ouvia sentimentalmente as tristezas dos septos. Doidejava nas vertigens da valsa. Bebia o seu cálice de Porto. Comia com angélico despejo uma dezena de sanduíches. Tornava para as danças um redobrado ardor, e ao reportar da manhã, quando as flores da cabeça lhe caíam murchas e as francinhas da madeixa se empastavam com o suor da testa, a mulher do Porto era ainda formosa, mais formosa ainda pelo cansaço, ao disputar lindeza aurora, que nascera para disputar beleza. E eu, vendo-as, pensava nisso e sentia não ter coragem. Foi o romance que degenerou as raças, porque lá na França toda a heroína, em 8 a 200 réis ao franco, vem definhadas, tícidas, em jejum natural, 3 noitadas levadas da breca. Nunca se dá ao romantistas no dia em que elas comem, quantas horas dormem, quantos cozimentos de quácia tomam para desaburar o estômago. Qual gênero de alimento preferem, que doutrina de higiene adaptaram, quantos amantes afagaram as cicatrizes para cicatrizarem os golpes da perfídia com o pelo do mesmo cão.
Mal haja uma literatura que transforma fundamentalmente a digestão e o sono. Estes dois poderosos, cheios de saúde, da graça e a formosura e de tudo que é poesia e gozo neste mundo. Se alguma vez romancistas nos dá, no primeiro capítulo, uma menina bem fornida de carnes susadas e espenejada como as belas do campo, é contar que no terceiro capítulo ali a temos prostrada numa otomana, com olheiras e revelar o cavalo do rosto com a cintura a desticular-se dos seus engosses, com as mãos translúcidas de magreza, os braços em osso nu e os olhos apagados nas órbitas, orvalhadas à lágrima. Pouca gente alcança os limites do desarranjo que estes envenenadores impunes causaram nos costumes e na transmissão da espécie. Essas mulheres desaciçadas que se imolam aos caprichos de uma literatura, por não terem coisa séria em que empreguem a imensa energia do seu espírito, quando tornam a si, e se correm com a inépcia, tarde vem o arrependimento que, nos melhores anos, deram cabo das melhores forças. Obrigadas a viverem nos limites da razão, casam-se e curam de reconstruir o edifício desconjuntado da saúde, comendo e bebendo, dormindo regularmente. Mas as molas digestivas já têm, então, perdido as suas forças. Os glóbulos curióricos do sangue não se retingem jamais. As pulsações bem frouxas. O ar filtra ao pulmão por canais obstruídos. E não há contrapor a segunda natureza, formada por molestos artifícios, cuidados medicinais que vinguem a antiga compleição deteriorada. Que frutos quereis que desestranhe essas árvores meladas e desmeduladas? Frutos pecos e altoniços, filhos enervados e como flores mimosas fornecidas ao autor do sol, que lhe cai a prumo em plena vida. Essas meninas de 15 anos que hoje conheço no Porto são as filhas das robustas donzelas que me enchiam de satisfação os olhos da minha mocidade. Que degeneração! Vê-las numa sala é ver as virgens lagrimosas e lívidas, que se pintam nas criptas dos mosteiros góticos. Que tristeza de olhar e que tem gozo fástidio nos falar. Quando se reclinam nas almofadas no sofá, parece que desmaiam narcotizadas. Quando polcam e se deixam ir arrebatadas nos braços dos seus parceiros. Afigura-se-me que da sua parte não há mais ação nem movimento que a das asas, do ar que lhe agita a orla do vestido, volátil e vaporoso como o éter. Que degeneração! Ó mulheres do Porto! Ó virgens saudosas da minha mocidade! Ó santas da natureza como Deus as fizeras, que é feito de vós, que fizera de vós os romances, e o vinagre, e a lua, e o pó da telha, e as barbas do colete, e os jejuns, e a ausência completa, o boi cozido, que vossas mães antepuseram as mais lágrimas e respeitáveis inclinações do nosso coração. Livro Coração, Cabeça e Estômago. Autor Camilo Castelo Branco. Segunda parte. Cabeça. Subtítulo: Jornalista. Parte 3. Naquele tempo, as minhas cogitações eram todas dirigidas por cálculos e raciocínios. O meu alvo mais remoto era o ministro da coroa. Estavam as minhas faculdades cegidas pela cabeça, as cabeças de alguns ministros, quando não tivessem outro préstimo, nem provassem outra coisa. Muito puderam, convencendo-me da minha aptidão para os cargos superiores da República. Eu conhecia na intimidade uns homens de inteligência espalmada e cabeça escura com o cano de uma bota. Homens sem ciência nem consciência, rebotalhos da humanidade, arremessados à margem pela torrente caudal das transformações sociais, espíritos tolhidos de gota, sem saudades, sem crenças nem aspirações, entulhos de má morte que atravancaram todo o processo e encarneciam com gosmento sorriso as expansões atrevidas da geração nova que a cada passo queria alvorar um marco de adiantamento. Conhecia estes homens e conhecia os ministros das coroas.
sapoçando debaixo dos pés chumbados a terra que ameaçava engoli-los. A explosão das ideias ia ao peito da mocidade que se afrontava com o possante atleta da rotina. Comecei a publicar uma série de artigos contra os velhos e disse mesmo que era necessário matá-los, como na Índia os filhos faziam aos pais inválidos para o trabalho. Esses artigos criaram os meus créditos de estadista e muitas simpatias. Escrevi o panegírico da geração nova, se bem que a geração nova não tinha feito coisa nenhuma. Diz que a mocidade estava a arrebentar os cometimentos grandiosos em serviço dos interesses materiais do país. Todos os meus artigos falavam dos cometimentos grandiosos e interesses materiais do país. Naquele tempo, fui convidado a alistar-me na maçonaria e, depois de prestar juramentos terríveis sobre uma bainha de espada, único objeto do ritual que então apareceu, fui proposto para o orador da loja, e aí fiz os meus ensaios de eloquência sanguinária, pedindo diferentes cabeças, como quem pede confeitos pela Semana Santa. Os meus irmãos ouvintes, que tinham todos os nomes de guerra medonhos, tais como Átila, Gengis Khan e Alarico, tomaram-me tamanho medo que me foram denunciar à polícia como demagogo e me exaltaram das funções da palavra. Assanhando pelos estorvos que me embargavam o passo, escrevi contra a estupidez da geração nova, que não valia mais que a velha, e chamei os povos às armas. O Ministério Público deu querela por abuso de liberdade de imprensa contra o jornal, cujo redator principal era eu. O jornal foi condenado e os assinantes não pagaram no fim do segundo trimestre. Empenhei a minha casa para sustentar a Gazeta, que 3 vezes foi condenada na multa e custas. Afinal, quando me vi exaurido de recursos e cansado de lutar com a ineficiência pública, achei de mim terrível analogia de destino com todos os sedentores intempestivos da humanidade, e bebi o meu cálice até as fezes, as quais fezes eram pagar à fábrica de papel as últimas 50 resmas, que eu fizera gratuitamente distribuir por esta raça de ingratos portugueses, que de 3 em 3 meses mandavam revender o jornal às tendas. Compenetrei-me da estolidez de minhas aspirações a desencharcar da lama um povo avitado e cego de sua estupidez. Foi uma terrível decepção que me deu à cabeça os tratos que as mulheres de Lisboa me tinham infligido ao coração. Vi que o homem grande neste país, no mesmo ponto em que hasteia o estandarte da redenção, aí de força há de amargurar as torturas de seu Golgota. Achei-me extemporâneo nesse século e cobri as mãos do rosto envergonhado, como as mártires da liberdade romana, que velavam com a túnica ao rosto e diziam aos pretorianos: matai escravos. Após alguns meses de devorantes cogitações sobre o futuro dessa terra, fui à minha aldeia vender uma tapada e o milho de 3 colheitas e tornei para o porto, elaborando projetos que já não tinha que ver com o bem da sociedade. O egoísmo da cidade, 1000 vezes mais odioso que o do coração, esporeava-me a falsificar os mais sagrados sentimentos, mascarando-os de modo que a sociedade me desse a desforra das agonias com que remunerara a minha dedicação e o custeamento do jornal, 1 ano e tantos meses. O meu pensamento era casar-me rico e fechar os olhos temporariamente ao horizonte onde o desejo via uma pasta de ministros e onde a realidade me mostrava aquela terrível coisíssima nenhuma de Sr. Júlio Gomes da Silva Chances, admirável em seus dizeres.